O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais... Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós necessitamos dos auxílios da graça. Eu sei que parece uma frase meio óbvia e de certa maneira o é, né? É claro que nós necessitamos dos auxílios da graça de Deus na nossa vida. Só que, embora isso devesse ser óbvio, nem sempre na prática da nossa vida o é. Isto é, nem sempre nós suplicamos os auxílios da graça de Deus. Se eu perguntar aqui a vocês, se vocês creem que sem a graça de Deus nós não podemos nada, você vai dizer: sim, eu creio. Sem a graça de Deus nós não podemos nada, nem o menor ato de bondade. Mas embora nisso nós digamos crer, na nossa prática, no dia a dia, nós não estamos constantemente suplicando a Deus que nos conceda a graça de querer e fazer a vontade dEle. Nós não estamos constantemente suplicando a Deus a graça de não deixar passar nenhuma oportunidade espiritual na nossa vida. Nós não estamos cotidianamente suplicando a Deus a graça, por exemplo, de bem participar da Santa Missa. Você vem à missa, você se acordou, uns vieram caminhando, outros vieram de moto, outros de bicicleta, outros de carro, vieram à missa, mas todos, antes de começar a missa, dobraram o joelho e pediram a Deus a graça da iluminação interior, para não perder nenhuma graça concedida a você. O sacerdote, por exemplo, estou falando de mim, mas de todo sacerdote, antes de entrar para celebrar, embora ele saiba que tenha a graça de estado, e sacramentalmente aquilo que ele fizer acontecerá, mas existe algo que vai além daquilo que estritamente necessário acontece em cada missa, mas existe também todo o influxo da graça por meio dele, de graças atuais que lhe podem ser concedidas enquanto ele está celebrando, no momento da homilia, no momento da consagração, no momento em que ele concede
a comunhão, tantas graças podem ser concedidas ali, atualmente, naquele momento. Ele reza, ele suplica a Deus a graça, para que tudo ele faça com muita fecundidade. Percebe aqui, meus santos, que nós precisamos constantemente suplicar a graça de Deus. Senão, embora digamos que cremos que sem a graça de Deus nada podemos, na prática da nossa vida, nós desdizemos isso que anteriormente afirmamos. Pois bem, nós vamos aqui para a liturgia da palavra de hoje. Diz aqui que o contexto é: os discípulos começaram a ser perseguidos. Filipe, o diácono Filipe, então, ele foge, e aquela perseguição se tornou de alguma maneira uma causa de bênção. Porque os cristãos foram perseguidos, o evangelho se espalhou. Porque os cristãos se viram obrigados de alguma maneira a espalhando-se, foram obrigados a se espalhar e começaram então a pregar o evangelho. Pois bem, então diz aqui que o diácono Filipe, ele recebeu uma moção interior de que ele deveria ir para o sul, que o caminho era deserto. Ele se coloca a caminho e diz que ele viu um eunuco etíope, ministro da rainha etíope. Então ele viu um ministro pagão que era temente a Deus. Quem eram os tementes a Deus? Eram aqueles, no judaísmo, eram aqueles pagãos, mas que procuravam de alguma maneira viver aquilo que lhe era possível da lei de Deus. Não era um judeu, mas não era um convertido, mas era alguém que era próximo do judaísmo. E diz aqui que ele estava na sua peregrinação, e diz que ele estava lendo, versículo 28, ele estava voltando para casa e vinha sentado na sua carruagem, lendo o profeta Isaías, só que ele estava lendo e não compreendia. Diz então que Filipe correu, ouviu o eunuco ler o profeta Isaías, isto é, Deus mandou Filipe em auxílio daquele eunuco. Diz que Filipe foi até ele e perguntou se ele estava entendendo aquilo que ele estava lendo. E o eunuco disse: não, como posso se ninguém me explica? Ele estava lendo uma passagem, ele não compreendia aquela passagem, e ele precisou então de um mestre exterior, que lhe explicasse as escrituras. E diz que Filipe explicou de tal maneira que aquele eunuco, uma vez iluminado, ele desejou ser batizado. Então aqui, meus santos, um primeiro ensinamento: nós precisamos de mestres que nos iluminem. Então, e esses mestres não precisam ser necessariamente pessoas. Então você começa a ler a Sagrada Escritura. Então você às vezes necessita de um sacerdote que na homilia, ou de alguém que num curso ele vai lhe explicando a fé, e você vai compreendendo cada vez mais a Escritura, a vida espiritual. Você às vezes numa dificuldade na sua vida espiritual, você necessita de procurar um aprofundamento na sua leitura, no seu estudo das coisas de Deus, em que isso vai auxiliando você. Mas isso são mestres exteriores, que vão auxiliando você a compreender a sua fé cada vez mais. Então por isso, nós falávamos rapidamente sobre isso ontem,
é tão importante nós alimentarmos o nosso intelecto e a nossa espiritualidade. Nós falávamos ontem de livros a respeito de Jesus, de livros a respeito de pontos particulares da nossa fé. Um livro que fale a respeito da Eucaristia. E aquele livro, de alguma maneira, vai ser um mestre exterior, que vai lhe conceder uma visão mais profunda da Eucaristia, da Santa Missa. Então você pega um livro sobre a Santa Missa e você vai estudar a Santa Missa, para que você, uma vez conhecendo mais profundamente a Santa Missa, você possa amar cada vez mais, ser católico, amar a Santa Missa, algo sobre o sacramento da confissão, que o ajude a se confessar cada vez melhor, que o faça compreender mais profundamente em que consiste este sacramento maravilhoso que Jesus deixou na sua igreja. Então percebe que nós precisamos de mestres exteriores, um curso que você faz na internet. Então nós precisamos de mestres exteriores que nos ajudem na compreensão da nossa fé. No caso da primeira leitura de hoje, esse mestre exterior foi Filipe, o diácono. O eunuco estava lendo ali uma passagem e ele não compreendia muita coisa daquilo que estava lendo. Então, meus santos, vamos lá, vamos dar mais um passo a respeito disso. Muitas vezes, nós cristãos católicos, nós temos um conhecimento muito superficial da nossa fé por culpa própria, por preguiça, por falta de empenho. Isto é, nós vamos à missa, nós ficamos acostumados com aquilo que nos é oferecido, mas se eu perguntar aqui na assembleia, é uma pergunta retórica, tá? Ninguém levante a mão. Mas se eu disser assim, levante a mão quem está lendo algo a respeito da sua fé, um livro de estudo, um livro de espiritualidade, o catecismo, um livro a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo, um livro a respeito da Eucaristia, um livro a respeito da Virgem Maria, da intercessão dos santos, um livro a respeito da vida eterna, um livro sobre a vida espiritual, um ponto particular sobre a vida espiritual, um livro sobre as virtudes. Isto é, algo que faça você se aprofundar cada vez mais na sua fé e que vá abrindo o seu universo espiritual, o seu universo teológico até, para que capacite você a compreender cada vez mais. Ah não, eu estou no máximo lendo as mensagens de WhatsApp. Então nós precisamos sair desta preguiça, dessa inércia espiritual e nos colocarmos nessa atitude de crescimento, de aprofundamento na fé. Mas este é um ponto, é um mestre exterior que é importante. Eu espero que eu tenha deixado claro da importância dos mestres exteriores, mas de nada valerão os mestres exteriores se não houver a iluminação interior, se não houver um mestre interior que nos capacita a compreender o mestre exterior e que nos faz desejar um conhecimento de Deus. Ora, meus santos, Filipe, o diácono Filipe, foi enviado até o eunuco, o ministro da rainha etíope, mas ele estava lendo a palavra de Deus. Isto é, existia interiormente um desejo de Deus, existia nele um desejo das coisas espirituais, existia no seu coração um desejo de algo novo na sua vida. Lembremos-nos, ele era
um pagão, e era um pagão eunuco. Os eunucos, não sei se vocês sabem, eram homens castrados. Isto é, eles não tinham o pênis e os testículos, ou pelo menos os testículos eles não tinham. Isso fazia com que aqueles homens pagãos, não poucas vezes, tivessem uma vida sexual de uma maneira desregrada, de uma maneira contra a natureza, já que eles não tinham toda a sua estrutura física intocada, era maculada, eram pessoas mutiladas. Então eram pessoas às vezes de uma vida errada, eram pagãos de vida errada. Mas este eunuco aqui, ele estava buscando Deus. Por quê? Porque existia um mestre interior no seu coração que o chamava para algo diferente. E tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Deus despertou Filipe, de onde ele estava, para que fosse ao encontro daquele eunuco, para que o ajudasse naquela busca interior que existia no coração dele. Mas lembra que eu falei já no início da homilia, que nós somos incapazes do menor ato de bondade. Então, se aquele eunuco estava buscando Deus, é porque existia no seu coração um mestre interior. Se aquele eunuco, sem entender muita coisa, estava lendo as Sagradas Escrituras, é porque existia um mestre interior que suscitava nele um desejo de um encontro com Deus. No Evangelho de hoje, Jesus Cristo, ele diz assim, João, capítulo 6, versículo 44. Jesus diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. Nós já tínhamos ouvido isso ontem no Evangelho, no versículo 37, quando Jesus disse: todos os que o Pai me confia virão a mim. Todos aqueles, mas ainda não estava claro, Jesus estava dizendo assim, que todos aqueles que o Pai confiou a Ele, virão a Ele. Mas hoje Jesus está dizendo que ninguém, não apenas todos aqueles que vieram a Ele, mas que ninguém poderá vir a Ele se o Pai não o atrair. Então o Pai, esse mestre interior que nos conduz a Jesus, que quer nos conduzir a Jesus. Isso é importante, meus santos, que nós tenhamos isso de uma maneira clara, para que nós, quando nos colocarmos em oração, nós peçamos a Deus, nosso Pai, que Ele suscite cada vez mais o desejo de Deus no nosso coração, o desejo de um encontro com Cristo no nosso coração, para que Deus nos atraia cada vez mais a Jesus, sabendo que, por mais feinhos que sejamos, mas aqueles que forem enviados pelo Pai, Jesus não vai rejeitar. Mas ela é tão ruinzinho, ela é tão preguiçosa. Mas você vai dizer: mas Jesus, o Pai me enviou ao Senhor, e o Senhor disse que não rejeitaria ninguém enviado pelo Pai. E se você foi a Jesus, foi porque o Pai o enviou, porque nós, por nós mesmos, somos incapazes do menor ato de bondade. Então, se você está aqui na igreja, de alguma maneira você está buscando Deus, é porque o Pai o atraiu a Jesus. Se você, mesmo que as apalpadelas, está procurando crescer na sua vida interior, é porque o Pai está atraindo você. Porque o eunuco que estava lendo aquela passagem, que não entendia nada, tinha sido atraído pelo Pai, de modo que Filipe foi lá ao seu encontro para ajudá-lo. Então Deus colocará pessoas, Deus colocará
instrumentos na nossa vida que nos auxiliarão no nosso crescimento espiritual. Mas nós não podemos calar a voz do Pai no nosso coração. Jesus continua no Evangelho de hoje: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Então, se nós estamos no caminho de Jesus, mesmo que imperfeitos, é porque o Pai nos atraiu a Jesus. O Pai nos levou a Jesus. Então você é um batizado? Você é um pagão que está buscando a Deus? Você está sendo levado pelo Pai a Jesus, e Jesus não vai recusá-lo. Você é um batizado? Você foi alguém que foi atraído pelo Pai e foi entregue a Jesus, e Jesus não vai recusá-lo. Você veio à missa, você está, infelizmente, em situação de pecado, você está numa frieza espiritual, quase numa indiferença, porque você veio à igreja. Pois bem, o Pai o atraiu a Jesus, e Jesus não vai fazer pouco caso de você. Jesus não vai rejeitá-lo, porque Ele, a verdade, disse que todo aquele que o Pai atrair a Ele, Ele não rejeitará. Meus irmãos, isso pode ser, deve ser uma labareda espiritual que deve encher o nosso coração de esperança. Eu sou atraído pelo Pai. O Pai me deu a Jesus, e Jesus não vai me rejeitar, por mais defeituoso que eu esteja e que eu tenha sido colocado na presença de Deus. Mas Jesus não me rejeitará. E o grande remédio que Jesus Cristo nos oferece, que nós temos ouvido durante esses dias no capítulo 6, é a sua palavra, com a qual Ele nos alimenta para nos ressuscitar, porque aqueles que derem crédito à sua palavra, Ele ressuscitará, Ele dará a vida eterna, como Ele já começa a partir de agora, o seu corpo como alimento para nós. Versículo 47: em verdade eu vos digo, quem crê na sua palavra, possui a vida eterna. E eu sou, agora ele começa a desenvolver o tema do pão da vida. E eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná, e eles morreram. Mas eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Lembra, meus santos, quando Jesus fala que Ele é o pão da vida, que Ele é o pão vivo, Ele está falando que Ele é um pão que alimenta a nossa vida com a graça. Lembra que eu falava ontem que a palavra vida em grego existe bios, que é para a vida biológica, e existe zoé, que é a vida da graça. Quando Jesus diz que Ele é o pão vivo, que Ele é o pão da vida, Ele não está falando que Ele é o pão da vida biológica, mas Ele está falando que Ele é o pão da vida da graça, que nos alimenta, que assim como o pão, o alimento material, está para o corpo, Ele está para a alma. Que assim como o alimento material fortifica o corpo, o alimento espiritual, a sua palavra e a Eucaristia, estão para a alma, fortificam a alma. Então pedir a Jesus que Ele nos conceda cada vez mais um conhecimento mais profundo da sua palavra, que Ele nos conceda cada vez mais um conhecimento mais profundo do seu corpo, para que a nossa alma seja cada vez mais fortificada, para que nós cresçamos cada vez mais nas realidades espirituais,
para que ele seja, como diz aqui o salmista, cada vez mais a vida da nossa vida. Bonito o salmo de hoje, você pode até depois rezar pessoalmente. Nações, glorificai ao nosso Deus, anunciai em alta voz o seu louvor, é Ele quem dá vida à nossa vida. Ele é a vida da nossa vida, mas Ele não é simplesmente a vida biológica da nossa vida, Ele é a vida espiritual da nossa vida, Ele é a vida da nossa alma, Ele é a vida do nosso espírito, Ele é a vida da nossa alegria, verdadeira alegria, Ele é a vida da nossa força, da nossa fortaleza, Ele é a vida da nossa perseverança, Ele é a vida das nossas virtudes, Ele é a vida de tudo aquilo que é bom e é santo e que existe em nós. Ele é a vida da nossa vida e não permite que vacilem os nossos pés. Peçamos, meus santos, peçamos a Deus com toda a confiança que Ele nos faça crescer nesta vida da graça. Peçamos e peçamos com toda a confiança que Ele, que não vai nos rejeitar, que Ele nos faça crescer cada vez mais no seu amor. O salmo de hoje nos dá esta segurança. Quando eu digo peçamos e peçamos com toda a confiança, eu não estou dizendo isso baseado no meu conhecimento, eu estou dizendo isso baseado na palavra de Jesus e baseado no salmo, palavra de Deus, que diz assim: quando a Ele o meu grito se elevou, já havia gratidão na minha boca. Isto é, quando a Ele, quando a Deus o meu grito se elevou pedindo alguma coisa, eu já estava ao mesmo tempo agradecendo, porque eu sabia que Ele estava ouvindo o meu grito, de que estava escutando, acolhendo a minha prece. Quando a Ele o meu grito se elevou, Senhor, ajuda-me a vencer os meus pecados, já havia gratidão na minha boca. Quando a Ele o meu grito se elevou, Senhor, não permita que de Ti eu me afaste, já havia gratidão na minha boca, porque Ele não permitiria que eu dele me afastasse. Quando a Ele o meu grito se elevou, Senhor, eu quero que Tu sejas a vida da minha vida, a vida das minhas virtudes, a força da minha fortaleza, a vida da minha perseverança. Quando a Ele isso eu pedi, já havia gratidão na minha boca, porque eu sabia, eu tinha certeza de que Ele estava ouvindo as minhas preces. Que nós hoje então, meus irmãos, nos deixemos alimentar por esta palavra, para que Deus seja cada vez mais a força, a vida, a alegria da nossa alma. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.